Olá, filho das estrelas, seja muito bem-vindo aqui a este vídeo. Obrigado por pousar aqui. É o primeiro vídeo desse canal, no qual eu quero abordar aí alguns assuntos esotéricos que tem a ver com a espiritualidade. E hoje eu venho contar para vocês a primeira experiência quando eu bebi o chá da ayahuasca. Se você quiser saber detalhe a detalhe como que foi esse meu primeiro contato com essa medicina da floresta, fica comigo até o final e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque foi muito inusitado. Eu quero dividir tudo com vocês. Então, gratidão por estar aqui. Se tiver algum ruído, carro passando, passarinho cantando, cachorro latindo, tá tudo certo porque tudo bem amador aqui. O intuito desse vídeo é poder contar para vocês como que foi o meu contato com a ayahuasca, de repente tirar alguns medos, deixar vocês mais tranquilos a respeito disso, se é que vocês já buscaram, né, esse conteúdo aí, esse tipo de assunto, tem interesse, mas até então não teve um amigo, alguém para poder contar. Então, se eu pudesse ser esse amigo para você hoje, se eu pudesse ser essa pessoa que vai te tranquilizar, eu gostaria bastante de fazer esse papel. Então, bora comigo! Bom, como que eu cheguei até a ayahuasca, né? Porque de fato assim não é algo tão comum, você não escuta muito falar, de repente onde você mora, né? Eu moro numa cidade aqui até grandinha, né? Que tem aí quase um pouco mais de 500 mil habitantes, então quanto maior a cidade você tem mais acesso a várias coisas, né? Sejam elas boas ou ruins, então tudo depende da ótica, né? Da lente que você coloca para poder enxergar esse ponto de vista que eu estou trazendo agora. Um casal de amigo nosso, meu e da minha esposa, eles frequentam a nossa casa e um dia eu estava num papo muito louco aqui com eles, falando extraterrestre, e aí eles perceberam que tinha um quê ali, né, que eles poderiam abrir esse assunto comigo. Então, nessa noite eles nos fizeram um convite de poder experimentar a ayahuasca. Por conta da pandemia, eu estou gravando esse vídeo agora em 2020, precisamente hoje é 22 de dezembro, estamos quase encerrando o ano aí. O Instituto Xamânico, né, que realiza esse tipo de trabalho, eles estavam ali com as atividades um pouco, se não suspensas, mas com algumas restrições por conta de número de pessoas e etc. E eles falaram, você topa ir lá beber ayahuasca? A gente já frequenta, tem mais de um ano e assim, são duas pessoas, esse casal aí que convidou a gente, são pessoas muito sérias, assim, pessoas comprometidas, uma qualidade positiva de querer buscar, entender o que acontece. Então a gente gostaria que você, se você sentir que deve ir, você tá feito o convite. Aí eu falei, não, bora, no dia que tiver o trabalho aí, que o Instituto puder receber a gente, você avisa que nós estaremos lá com toda certeza. E aí até que chega esse bendito dia, tinha várias recomendações, a gente teve que deixar de comer carne ali por uns 3 dias, não podia beber álcool, não podia ter relação sexual, então tinha umas regras de vestimentas, regras de um preparo que você devia fazer para poder chegar até esse local, e assim nós fizemos. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não pesquisei absolutamente nada a respeito da ayahuasca, eu só queria viver a experiência e descobrir o que esse universo novo que estava se apresentando à minha frente tinha para me oferecer. E aí nós fomos, chegou o dia, a gente estava preparado, a gente seguiu todos os protocolos ali para poder ir até o local. Aí fica numa cidade próxima, vizinha nossa aqui, num conjunto de chácara. Então a gente chegou lá, tinha umas casas de fazenda, muito verde, muita grama, um lugar bonito. A gente foi se aproximando do local assim, com bastante árvore, natureza e tal. E o local, ele tem um salão e o trabalho é realizado fora desse salão, né, na grama ali. Como que é feito? É um círculo, de um lado, metade desse círculo ficam as mulheres, na outra metade do círculo ficam os homens e no centro do círculo uma fogueira grande até. Me chamou a atenção aquilo e logo quando você chega lá tem umas caixas de som que fica com um som bem soft, tipo que é para você poder ir tranquilizando a mente já
antes de começar, então a gente chegou ali próximo do pôr do sol. Sim, só pela natureza já tava valendo bastante a pena, né? Ao chegar nesse local, eu vi assim uma comunidade mesmo formada ali, de pessoas que já se conheciam, de pessoas que se respeitavam, porque todo mundo vinha te acolher, vinha te abraçar, sem te conhecer, sem perguntar teu nome, o carro que você veio. Então a recepção foi muito positiva e eu já me senti bastante acolhido. Falei, cara, que bacana, que ambiente legal e etc. E quando foi umas 7h30 da noite, nisso você pode levar colchonete, travesseiro, para você poder deitar ali depois que você bebe a ayahuasca. Você pode deitar se você quiser, nesse lugar, né, é permitido, tem espaço para isso. Chegando umas 7h30 da noite, o responsável ali pelo instituto, ele chegou e ele começou a fala dele, abrindo ali o ritual, dizendo que a gente iria beber ayahuasca. Assim que ele encerrasse a fala dele, ele deu algumas regras de, por exemplo, se você sentir... Porque assim, ó, já vai a primeira informação se você não conhece absolutamente nada a respeito da ayahuasca. É muito comum as pessoas fazerem limpeza. E essa limpeza ela pode se dar, por exemplo, através do vômito, tá? Então não se assuste, é normal. E aí ele explica que tem um lugar reservado lá para limpeza, o banho masculino, feminino, etc. Passa todas as regras da casa ali. E o que eles pedem? Silêncio, firmeza e respeito. Apenas isso. E é uma conexão com você e com a natureza, ok? Enfim, dado as regras, a fogueira ainda estava apagada, já estava à noite, já estava escuro, nesse dia estava um dia nem calor nem frio, então estava um tempo agradável. E chegou a hora de beber a ayahuasca. Fila de homem, de mulher, vem num copinho assim, sabe esses copinhos de café que você vai por aí, tem aqueles copinhos plásticos de café? Vem num copinho daqueles lá. E para quem está começando ali a primeira vez, geralmente eles nem enchem o copo, né? Ou dão metade, enfim. Aí eu acho que a regra de cada instituto, de cada lugar. Então eles deram o copinho ali pra gente, né? Serviram a ayahuasca ali, era a primeira vez, a minha esposa estava na outra fila, na fila de mulher. Eu tomei a ayahuasca e o gosto para mim é algo extremamente amargo, difícil de engolir e não é nada agradável na verdade. Então você bebe aquele líquido ali e o ideal é que você mantenha ele dentro de você para que, afinal de contas, aquele líquido faça o efeito que ele precisa fazer, correto? Então tomei. Aí eu fui pro meu lugarzinho lá, né, onde eu deixei um colchãozinho, tinha o meu travesseiro. Aí eu tentei relaxar o máximo possível. Pensei, falei, vou agir como se eu estivesse na minha casa, como se eu estivesse deitado na minha cama. E quando a ayahuasca começa a agir dentro do seu corpo, eles chamam de entrar na força. O que é esse entrar na força? É você poder sair de repente aqui dessa dimensão e ir para outra dimensão. Para mim é isso, tá? Para outras pessoas pode ser de uma outra maneira, elas podem falar com outro nome, mas eu acho que vamos chegar no mesmo lugar. E eu tava com receio de não conseguir ter absolutamente resultado nenhum lá, porque assim, não de que eu tava buscando algo, mas resultado de entrar nessa tão famosa força que eles falam lá, porque você precisa relaxar, você precisa permitir a ayahuasca fazer o trabalho dela ali. E aí eu tomei, eu falei, cara, eu vou tentar esvaziar minha mente aqui, vou aproveitar essa natureza que está aqui do meu lado. Aí eles acenderam uma fogueira, falei, vou aproveitar o calor dessa fogueira, e fiquei nessa. Aí eu tava olhando assim pro céu e tal, passada ali meia hora, 40 minutos que eu já tinha bebido a ayahuasca, eu comecei a olhar pro céu assim, aí eu comecei a ver tipo mandalas. As estrelas é como se elas, tipo assim, uma estivesse conectando na outra, como se tipo, traçasse uma linha reta entre as estrelas. O céu bem aberto nessa noite, começou a formar desenho, começou a formar figura, mas não figura redonda, que eu posso falar assim, mas figura reta, né? Porque afinal
Era tipo, cada estrela tinha a ver com algumas coisas que foram se formando mesmo, assim, sem muito significado até então. Aí eu comecei a pensar, falei, caramba, eu acho que eu já tô nesse negócio aí que eles estão falando, nessa tal de força aí. Acho que eu já tô. Beleza. Dali a pouco, eu deitado assim, olhando pro céu, começou a me escorrer lágrimas, assim. A lágrima, ela jorrava. Parecia que eu tinha 10 litros d'água no olho e precisava descer. E eu, cara, por que eu tô chorando? Sem nada. Dali a pouco eu comecei a entender. Aí eu comecei a ver imagem mesmo, né? Eu parei de ver aquelas mandalas que eu falei pra vocês agora há pouco, e aí eu tava dentro de um velório. Eu me aproximo do caixão, na hora que eu olho pro caixão, o defunto era eu. Exatamente. E as pessoas que estavam à minha volta eram minha família, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, só as pessoas que eu mais amei, que eu continuo amando nessa vida. Tava todo mundo ali para se despedir de mim. E eu, como assim? Por que eu morri e tal, não sei o quê? Eu comecei a me questionar, né? Por que eu que tava ali, né, como defunto? E aí uma voz assim na minha cabeça, ela sempre, eu fazia a pergunta e ela me dava a resposta. Ela pegou e falou assim: você acha que só você é importante? Por que as outras pessoas podem morrer e você não? Aí eu falei, não, mas eu preciso cuidar da minha mulher, eu tenho o meu trabalho, eu ajudo a minha mãe, por exemplo. Aí ela falou assim, independente de você estar aqui ou não, elas vão achar uma solução, vão achar um outro meio se você não tiver para ajudar. Porque quem cuida de todos é Deus Pai, né? Já falou isso. Aí eu senti uma tranquilidade. Terminado esse processo que eu tava lá que apresentou a minha morte ali e tudo, e aí eu aceitei, eu falei, tá tudo bem, né? Eu acho que a humildade, ela precisa estar em todas as áreas, sabe? De você achar que a vida do outro não importa, só a sua importa, né? Então a gente precisa separar um pouco desse egoísmo. Ainda mais num ano assim, sabe, que muita gente se foi, e você ter essa reflexão, você poder ter essa análise. E aí, terminado isso, tem um som, tipo um sino que eles batem lá, que é porque no ritual eles servem 3 doses da ayahuasca, então eu tinha tomado a primeira, né? Aí eles soaram aquele sino, e aí eu vi as pessoas levantando para poder ir beber de novo. Aí eu falei, cara, eu já morri, né? Eu morri, será que eles vão... Bom, vamos ver o que tem pra frente aí. Aí eu queria ver mais, eu queria saber mais, era tudo inusitado, tudo novo pra mim naquele dia ali. E aí eu fui pra segunda dose. Fui lá, tomei de novo aquele troço horrível, amargo, ruim, e sem saber direito o que estava acontecendo ali. Voltei pro meu lugar, deitei lá. E aí foi a parte mais louca, né? Nessa primeira fase, assim, eles chamam meio que de peia, sabe? Quando a ayahuasca vem lá e te dá uma surra. E depois, geralmente, quando a mãe vem dar uma surra no filho, ela dá colo, né? Eu tava esperando por esse colo aí. E foi muito magnífico porque, assim, dentro do meu processo ali, eu não tinha o tempo, vamos falar assim, ele é linear, né? Ele não tinha mais, parece que ele tinha sumido, então parecia que eu podia acessar passado, presente e o futuro. E aí eu fui lá na época dos dinossauros, assim, eu tava vendo aqueles bichos enormes andando sobre a Terra. Aí dali a pouco eu voltei pro meu tempo, aí eu tava de frente pro meu carro, assim, meu carro tava estacionado, e eu tava deitado olhando pro estacionamento. E aonde eu vi o meu carro, uma hora meu carro tava como se ele tivesse acabado de sair da concessionária, depois ele tava todo enferrujado, velho, como se tivesse passado, sei lá, 100 anos, 200 anos. Dali a pouco ele voltava a ser novo, aí eu tava com o olho aberto, eu olhei pra uma mulher, a mulher ela tinha um rosto de bebê, dali a pouco um rosto de mulher mesmo, depois um rosto de velha, e eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a olhar pro meu carro assim, era como se meu carro estivesse conversando com o carro do lado, e aí, sabe o relâmpago McQueen? Mais ou menos isso. E meu carro tava sorrindo, aí ele sorria pra mim, e eu não queria dar risada ali, sabe?
Aí eu olhava pro meu carro sorrindo pra mim, era como se ele estivesse dando língua pra mim. Para de dar língua pra mim, né? Você para de tentar me fazer dar risada aqui. Era como se fosse aquela molecada da escola, a hora que você tá lá na turma do fundão, e eles ficam fazendo provocação e a professora tá dando aula e você quer prestar atenção na aula, né? Aí eu comecei a gargalhar. No princípio eu queria dar uma segurada naquilo ali, dali a pouco eu já não conseguia mais segurar e eu ri pra caramba. E aí passou aquela euforia e aconteceu também uma das partes dessa noite aí que foi incrível, que o meu pai ele não me criou, né? Ele não foi um pai presente, então... E aí eu não tinha raiva do meu pai, mas também não tinha amor pelo meu pai, vamos falar assim. Então não sentia nada e eu queria poder sentir alguma coisa por ele. E lá nessa noite comecei a ter um diálogo, né? Ela começou a falar, você acha que você não teve pai, né? Mas você preferia ter um exemplo ruim de pai ou exemplo nenhum? Então, esse foi o presente que você recebeu. Você não teve nem ruim nem bom. Você recebeu um papel em branco. Dentro desse papel em branco você pôde construir, desenhar o pai que você quisesse. Me mostrar cenas assim da minha vida, na qual eu fui pai para muita gente, na qual eu cuidei de muita gente e depois começou a mostrar o contrário, de figuras masculinas que passaram, que abriram caminho para mim, que me deram chance, que me fizeram crescer, que deram conselho e tal, não sei o quê, que ajudaram a formar esse cara que eu sou agora. Então, olhando por essa perspectiva, como eu jamais tinha olhado antes, eu pude curar a minha ancestralidade, eu pude curar aquele vazio que eu tinha a respeito do meu pai. Aí eu libertei isso, aí eu me senti muito feliz por isso. Então, a ayahuasca, para você que não sabe, ela serve para isso, ela serve para poder abrir o teu terceiro olho, para tirar o gesso da tua glândula pineal. Se você não sabe o que é glândula pineal, dá uma pesquisada no Google aí agora. Qualquer dia aqui dentro desse canal mesmo eu vou falar mais da pineal. Quando você vê uma imagem lá, geralmente é uma imagem hindu, que tem um deus lá com um terceiro olho assim desenhado, não significa que o cara tem 3 olhos, só significa que aquele terceiro olho que ele é simbólico é o olho que enxerga através da espiritualidade, através do astral. E a ayahuasca ela faz isso com você. Então, se você tem receio de ir, não tenha. Confia. Se você acha que você deve ir, vá. Procura um instituto aí na sua cidade. Vai em comunidade Facebook, Instagram. Relato de quem já foi nesse lugar para você se sentir seguro. Se você não conhece ninguém que vá até lá, procura saber mais informações para você saber como que porque, assim, tudo na vida, a nossa vida ela é bipolar, né? Então a gente tem o negativo e o positivo. Então, dentro disso que eu quero te dizer, assim como existem igrejas que às vezes o propósito de quem está lá dentro é só extorquir as pessoas, tem igrejas que o propósito é realmente ajudar, libertar as pessoas de algumas situações, levar essas pessoas até Deus. E aí pode ter institutos dentro da sua cidade, da onde você está, que não levam o trabalho tão a sério. E outra coisa que eu quero te falar também, se você vê, eu nunca nem pesquisei, mas se você vê lá no Mercado Livre a ayahuasca para vender, não compre. Não beba essa medicina da floresta sem saber de onde ela veio, porque existe um processo para você fazer essa ayahuasca, né? Eles chamam de feitio, que você pega de juntar uma folha com cipó, ferve aquilo ali e sai a medicina. Para sair esse composto, tem que ter muita seriedade, entende? Então, se tem alguém fazendo isso no fundo de quintal e você vai tomar esse troço de um fundo de quintal, será que vai te fazer bem? Será que vai trazer a experiência que você precisa? Então, assim, eu sou muito criterioso com tudo que eu faço na minha vida. Tudo que eu sempre fiz até agora. Dentro desse critério, eu só vou num lugar que tem seriedade, que tem pessoas sérias trabalhando. Então, não queira o seu mal. Não queira ter uma experiência que não vai ser positiva para você. Vá num lugar onde pessoas mais experientes frequentam, que elas vão te ajudar. E se você precisar morrer lá dentro, morra.
não verdadeiramente, eu quero dizer, não é isso que eu estou querendo dizer, mas assim, mata o velho homem que tem dentro de você ou a velha mulher que tem dentro de você e construa uma pessoa nova. Uma pessoa da qual, cada dia que passar, você vai ter mais orgulho. Você fala assim, cara, eu consegui me achar, eu me encontrei. Porque às vezes a gente fica nessa corrida maluca, nessa rodinha do hamster, só correndo, 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 e não tem fim, você percebe? E pra mim, Paulo Ricardo, que vos falo, que até agora não me apresentei, né? Mas pra mim, a ayahuasca trouxe esse encontro, certo? Então essa foi a minha experiência entre a morte e o renascimento. Então naquela noite o velho Paulo morreu e renasceu um novo Paulo. E eu espero que a gente possa se ver aqui ainda em outros conteúdos. Eu quero abordar bastante assuntos de física quântica com vocês, de espiritualidade, esotéricos. Então fica comigo, vamos fazer esse céu azul crescer, brilhar cada vez mais. Esse é o primeiro vídeo de muitos, eu tenho certeza disso. E gratidão, filho da luz, filho das estrelas, por ter pousado até aqui, por ter chegado até o final, tá comigo até agora. E a gente vai se ver em muitas ocasiões ainda. Curte o vídeo aí se você gostou, compartilha, a gente se vê na próxima.